Começa agora mais um Nem Fui Pra Aula. Eu sou o Wellington Dias, do meu lado, como sempre, Sabrina Emanuele. Na nossa frente, Alberto Slage. Finalmente! O nosso convidado verificando o som hoje, Cezinha, som direto! Cezinha, som direto, seu sonidista favorito. Venha com o O som som. tá bom? O som tá legal? O som tá legal? Como é que tá o som? Tá bom? Som Cremoso. Ele é o cara chato do som. Já comecei falando isso. Pronto. Ele é o cara que chega na produção e fala: dá pra desligar o ar-condicionado? Ainda pra parar de cochichar aí no Obrigado, fundo. irmão. Obrigado, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é Uma nosso. grande honra. Nossa, grande honra. O que você tá achando do som até agora? Pessoal, ele tá honrado. Traz café pra ele, traz água. Então, cara, hoje vamos tratar bem, né? Nossa, sim. Geralmente. Gratidão, pessoal. Gratidão. Cezinha, som direto. Cara que trabalha com som. Exatamente. Né? Como que é essa história aí de você com som, cara? Você é um técnico de áudio direto? O que é um técnico de áudio O direto? que é um áudio direto? O que é um áudio direto? Boa. O que é um áudio... Vamos dar raiz. Vamos dar raiz. Vamos da raiz. Vamos dar raiz. Vamos Tudo lá. começou em 1863. Não, vamos lá. Sim. Ah, pô, achei Como é que você entrou nisso? Olha de história. Cara, é o seguinte, eu comecei nisso primeiro porque eu tinha uma grande influência na minha vida que foi o meu pai. E o meu pai era uma pessoa apaixonada por música, apaixonada por som, né? Ele tinha uma mania muito engraçada que, enquanto estava tocando alguma música, ele ficava assim, ó, som, som, vai, vai. Ele era tipo a segunda voz do samba, sabe? Que fica, eu quero ouvir, vamos lá. Comigo no refrão. Ele tinha essa vibe. E na minha casa tocava música o dia todo, o tempo Caramba, todo. que casa alegre, hein? E vários Casa tipos de estilos, divertidíssima. gêneros musicais. né? Transitou várias. E eu sempre curti muito isso aí, né? E o meu primeiro brinquedo, que eu mais gostei, que eu mais brinquei na minha vida, foi um gravador de som. Não sei se Nossa. vocês lembram. Aquele gradiente. Meu primeiro gradiente. Ah, você... Caramba. porra, eu queria... É um vermelhinho com uns botõezinhos coloridos. Influência dos pais ali já direto, né? Cara, ali já veio do berço, né? E aí eu comecei a brincar com aquilo, ele gravava em fita cassete, né? Pra você que é novinho, novinha, que você não lembra, fita cassete é uma fita magnética, né? Na qual o som é registrado ali analogicamente, né? Não é um meio Não digital. funciona sem isso, né? Não funciona sem uma caneta. Não funciona sem uma caneta pra ajustar a fita, né? Inclusive, Cara, eu brinquei muito com isso. E o que eu fazia? Tinha Eu quantos fazia... anos aí? Cara, aí eu tinha 6 anos. Caramba. Bem com 6 Bem anos. chiquinho mesmo. Bem pequenininho, eu já tava nessa vibe. E aí eu fazia a minha rádio, era Rádio Gorgonzola. era isso que eu ia perguntar. Eu fazia a Rádio Gorgonzola, onde eu fazia músicas, eu tinha convidados, era tudo eu, né? Cara, que legal. E eu fazia rádio novela, eu fazia Nossa, a várias criatividade da brincadeiras. criança. Nossa, e eu fui muito estimulado nesse aspecto artístico, né? A minha mãe, ela sempre me estimulou muito artisticamente, me levou para peças de teatro, me dava todo tipo de recurso, né? Canetinha para brincar essas coisas. E aí eu comecei a brincar de ter banda e tal. E nessa brincadeira, né, ali com uns 12 anos, eu comecei a me interessar por metal pesado, por heavy metal. Dos 6 brincando de radionovela, vamos pros 12 com metal pesado. Você viu? Eu acho que é o Exatamente. caminho banda mais da- comum. uma Da banda- vida de um homem. É o caminho mais comum, exato, sei pra coisas mais pesadas. Uma banda dos Rock. 12 anos. Cara, a primeira banda que me fascinou foi Iron Maiden. Ah, Iron Maiden me pegou de jeito. E o Deep Purple, porque eu tenho lembrança do meu pai colocar uma fita do Deep Purple Made in Japan. Nossa! Cara, no último volume, no carro dele, e eu colocava a cabeça pra fora da janela. que é viagem, e o hein? vento Cheiro. vinha torando na minha cara e eu ouvindo aquele som batendo. Viveu. Nossa, muito bom, muito bom. Viveu muito, tá? E eu comecei a me interessar por ter banda, essas coisas, e comecei a querer gravar minhas bandas. Pra você ter uma ideia, eu tinha um microfoninho do computador, aquele microfoninho horrível. E Varetinha, né? eu fazia a bateria assim, ó. Batucando na mesa, gravava ali de qualquer jeito. Comecei a me interessar Mixava. por isso. Mixava do jeito que eu conseguia, né? Super tosco, né? 386 tocando solto, né? O computador. Nossa, o bichinho não aguentava. Mídia player travando. Essa vibe. E aí, eu fui crescendo, fui desenvolvendo minhas bandas, eu descobri que tinha um curso de rádio e TV, me interessei e comecei a cursar o curso de rádio e TV. Durante o meu curso todo, ninguém falou sobre som direto. Você é de São Paulo? Eu sou de Santos, São Santos, Paulo. Você fez lá. Exatamente. Eu cursei na Unimonte, extinta Unimonte, agora é São Judas, São Judas. né? E aí eu estudei falava lá, de som. ninguém falava de som. Tá pausando. Ninguém Não, eu falava vou, de eu som. vou. Rádio e TV, mas Vou não vai até ter fazer rádio, corte, não. Vou fazer até um corte em cima disso já, né? Pra gente. Por que a gente vê tanto curso? A gente vai abordar isso lá na frente também de novo.
Mas tá normal, né? Assim, a gente vê alguns cursos de audiovisual, produção, onde os áudio vem na frente. Onde o áudio parece que fica... É isso aqui, né? A gente ensina, ó, tem que falar no microfone. É meio largado, não é? Eu ainda faço um adendo, que eu acho que a maioria deles são assim. Não é nem que são alguns que não oferecem áudio. A maioria não oferece. Você quer formação em áudio? Então busca uma parte. Só para áudio. E som Você não vai direto ter. menos É ainda. muito isso. Muito Som isso. direto menos ainda. Menos ainda. A gente tem uma deficiência na pedagogia em som direto para audiovisual específico no Brasil, histórica. Então, existem pouquíssimos cursos de som direto no Brasil, né? Na verdade, quase não há. Existem oficinas assim esporádicas, uma ou outra escola que oferece um curso. Isso está crescendo, né, com o tempo. Mas, historicamente, o som ele sofre essa defasagem, né? Primeiro, por conta da questão da política brasileira de importação, que era muito complexa ali nos anos 60, 70, 80, 90. Muito complicada. Até hoje é complicada, Sim. né? Porque a gente não tem uma indústria nacional de fabricação de equipamentos, né? A gente depende de uma importação. Existem altas taxas sobre importação de equipamentos. Sim. Então, Muito durante alta. muito tempo, o som, ele não era de fácil acesso para as pessoas. Então, as câmeras caseiras, elas vieram antes dos recursos caseiros para som, em audiovisual. Então, você até tinha gravadores portáteis e tal, mas em função de audiovisual, né, um gravador Nagra, por exemplo, Sim. que era um gravador de fita, né, que era utilizado em cinema, esse gravador era uma fortuna, e os recursos para som em audiovisual eram muito escassos em relação aos recursos de imagem. Então você conseguia ter uma câmera 8mm caseira, mais um gravadorzinho para mandar som para ela, já era mais complicado. Entendeu? Isso acaba sendo vídeo, né? Vi. acaba sendo vídeo. A gente fala que é audiovisual, né? O áudio vem primeiro e tal, mas existe uma priorização do departamento de fotografia óbvia em detrimento dos outros departamentos. Sim. Isso é natural porque o que a gente está vendo primeiro é a imagem, então esse departamento acaba sendo priorizado, e não só o som, como outros departamentos, eles acabam ficando um pouco a reboque Desse do primeiro- departamento de fotografia. Isso acaba acontecendo. Então, assim, o som, ele historicamente acaba sofrendo uma defasagem por conta, primeiro, da questão cultural. Eu ia falar disso. Isso é uma questão cultural. A questão de existir uma cultura de, eu diria, de desprezo ou de descaso com o som é algo cultural. E Né? tá enraizado ali nos diretores, né? Tudo. Exato. Até mais É comportamental. comportamental. Desculpa. De onde vem esse... Eu queria usar a palavra, não é preconceito, mas esse descaso com o áudio. Por que tem esse descaso? Por que o som é mais depreciado em relação ao vídeo? É só por conta dessa questão de dificuldade de material, dificuldade de ter equipamento? Ou é tipo, não, mano, o som a gente dá um jeitinho e arruma, mas o vídeo tem que estar bonito. De onde vem esse descaso? Bom, existem diversos motivos, né, que a gente pode explorar aqui para tentar explicar essa pergunta. Mas um deles que eu consigo pensar é assim: para o departamento de fotografia, a gente acaba reservando bastante tempo para resolver as demandas e as questões. Então, se eu tiver um problema com a fotografia, o set inteiro está disposto a oferecer o máximo de tempo possível para esse problema ser resolvido. Se eu Ali tiver na hora da problema... Produção. Vai falando produção. Exatamente, falando em produção audiovisual. Agora, se qualquer outro departamento tem um problema, Tem que correr atrás. Não dá pra parar o set pra resolver ele. a questão é sempre essa. Não vamos parar, dar tanta prioridade, dar tanto tempo para resolver esse problema, porque a gente está apertado e tal. Mas se a fotografia tiver um problema, a gente vai Conseguir flexibilizar. Exato, a gente vai dedicar o máximo de tempo possível. E aí tem alguns motivos para isso. Primeiro, porque historicamente, como o acesso aos gravadores ele chegou depois do acesso às câmeras caseiras, o que se convencionou a fazer foi plugar os microfones diretamente na câmera. Sim. Certo? Então, primeira questão. Durante muitos anos se convencionou que o som seria registrado direto na câmera, ou seja, já que o som é registrado diretamente na câmera, logo o próprio câmera cuidaria disso, ou um assistente cuidaria disso. Isso certo? é som direto, hein?
Pois é. Não é. Os gravadores digitais, como o Zoom H4n, Tascam DR100, esses gravadores só foram se popularizar ali em 2008, né? Nossa. Vamos dizer assim. Vamos bem colocar recente. assim, 2005, 2008. Tudo questão de custo também, né? Que você falou, né? Tudo questão de custo. Existiam gravadores um pouco mais acessíveis, que nem o Fostex. Esse gravador chegou um pouco antes, só que para se popularizar, para você dizer assim, não, isso aqui está se tornando amplamente utilizado, realmente foi uma coisa ali de 2008 para 2010. Então, essa época proporcionou um grande acesso de pessoas ao audiovisual no som, formou uma geração de sonidistas, esse tipo de equipamento, né? Essa foi a minha geração. Então, que nem eu falei para vocês, eu cursei 4 anos de rádio e TV, de bacharelado em rádio e TV, sem que se falasse em técnicas de captação de som direto, sem que se falasse em equipamentos de som direto. Eu só fui ter uma noção maior disso quando eu acabei a faculdade. Porque você já se interessava por aquilo, senão nem isso você teria. A faculdade nem Exatamente. direcionou ali para um... E voltando àquela sua pergunta, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar no estúdio da faculdade, auxiliando os alunos a fazer os seus trabalhos de áudio, né? E aí eu percebi que havia uma demanda, porque os trabalhos deles tinham um som horrível. Já que eles estudaram 4 anos e não aprenderam necessariamente muita coisa técnica sobre som. E eu percebi que tinha esse problema e eu tive certeza que eu podia ajudar a solucionar esse problema. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer o som desses filmes. 18, 20 anos por ali? Aí eu tinha 20 anos já. Tinha uns 20 anos. E aí eu falei, eu vou solucionar esse problema. E como é que eu fiz? Eu não tinha gravador, eu não tinha lapela, eu não tinha boom. Eu não tinha nada. Eu só tinha um sonho. Era um homem e um sonho, é isso. Eu só tinha um sonho. Tinha um Então, sonho. Ele tinha Um homem e um sonho, não, um objetivo. um objetivo, um destino. Olha só. Dramático. E aí o que eu resolvi fazer? Eu peguei uma interface de áudio. Pra quem não sabe, interface de áudio é como se fosse uma mesinha de som, mas pra você entrar com som dentro de um computador, né? Sim. Eu peguei uma interface de áudio e eu utilizei um microfone shotgun desses que vem com a câmera. Sabe esse microfoninho que você coloca em cima da sua câmera? Sei. Eu utilizei um desse, Tá. peguei uma vara de boom emprestada pra colocar um microfone, um notebook, Uma gambiarrinha, né? uma gambiarra total. Coisa que você nunca mais faria em toda a sua vida. Imagina, Depois de profissional, você o trabalha com cinema materiais é corretos. gambiarra. Termina a Exatamente. história que a gente vai para as gambiarra. E aí eu peguei esse equipamento muito simples, né, muito rudimentar, e eu comecei a fazer os filmes dos alunos, sem cobrar nada, no meu tempo livre. Então, de segunda a sexta eu trabalhava no estúdio, nos finais de semana eu fazia o som dos curtas-metragens dos alunos. E aquilo ia fazendo você evoluir também dentro daquele aprendizado. Eu fui aprendendo, né? Eu fui fazendo pós-produção de som também. Puta, esse som não tá legal, deixa eu mexer na pós. Comecei a mexer. E assim, sem fazer curso nenhum, sem ter uma capacitação específica, né? Eu só tinha o curso de rádio e TV. Eu comecei a meter a cara e comecei a fazer esse som desses filmes. E foi por intuição que você... Eu ia perguntar isso. Ou você começou a procurar alguma coisa fora? Você buscava conhecimento de algum lugar ou você ia, não, acho que isso, sei lá, vou ajustar tal coisa, vou ajustar tal coisa, fica legal, aí ficava legal, de fato. Um ouvido treinado desde os 6 anos? Então. No autodidatismo a gente aprende por tentativa e erro Sim. e sendo muito chato. Então assim, se você quer aprender alguma coisa, você tem que encher o saco de quem já trabalha com isso. Então eu comecei a buscar primeiro informação na internet, era muito escasso. E aí eu acompanhei muito o canal do João Caserta, que ele é um técnico de som que eu tenho contato até hoje. Legal. Ele me ensinou muito através do canal dele. E aí eu corri atrás dessa informação na internet e enchendo o saco dos técnicos que eu conhecia, né? E eram muito poucos, em Santos só tinha um. E aí eventualmente eu enchi o saco do cara, perguntar para os meus professores. Eu vivia atrás de informação, caçando informação onde eu podia. Então assim, mano, a gente pode aprender qualquer coisa sozinho. Esses técnicos, eles estavam ali no audiovisual. Por exemplo, minha parte de áudio veio tudo de produção de eventos. Eu comecei a trabalhar com produção de eventos, montava luz e montava som para bandas. E foi ali que eu fui pegando os timbres, né? Cada um explicando, fui entendendo frequência. Os caras falavam umas coisas assim para mim que parecia que eu tava falando grego, né? Então, frequência, o que batindo. O grave. Passa alta. O que é passa alta, meu Deus? O que é passa alta?
Eu fui aprendendo ali a ouvir. Mas foi tudo vindo de bandas. Do audiovisual eu fui também na raça ali. O seu, você pelo menos teve esse contato ali dentro da parte do cinema, do audiovisual? Ou também foi técnico de cada área? Então, o que me ajudou muito foi o contato com bandas, né? Bandas também. Então, eu sempre toquei, sempre tive banda. E aí me interessei por saber como é que funciona uma mesa de som. Legal. Isso aí foi me dando, assim, algum amparo, né? E eu trabalhei também numa empresa que vendia serviços de sonorização e de projeção. Hoje eu nem sei se isso é tão vendido no mercado, mas era um serviço onde a gente levava um rack com DVD e projetava isso numa tela, projetava filmes, fazia eventos de casamento, de aniversário. Fiz muito isso. E isso aí também começou a me dar uma base para entender, pelo menos a base do som, que é qual que é o caminho do sinal, o que está entrando, o que está saindo, in e out. Essa é a base do som e aprender a construir uma estrutura de ganho. Aprender a não deixar o som estourar. Então, assim, essas coisas foram a minha base que me proporcionou entender como fazer um som que não seja péssimo. Eu tô dando risada porque eu tenho que explicar pros alunos, falo, gente, entrada é entrada, saída é saída. Nunca fale que você tá colocando um microfone na saída do microfone. Ele tá entrando na entrada do microfone. E tem que ir do básico mesmo, porque às vezes você pega os alunos, e mesmo ainda hoje na graduação, você vê o pessoal que o áudio não é... Ninguém quer pegar a parte de áudio. Ninguém. Tá todo mundo correndo, todo mundo quer dirigir, mas ninguém quer... você vai ser o responsável do áudio. Não vou, não. Dentro de uma sala, com 30 alunos, vai ter dentro de uma sala com 30 alunos vai ter uma ou duas pessoas que vão ter o desejo de trabalhar com som. Né? São pouquíssimas pessoas que se interessam. Vocês falando disso, eu falando de banda tal, eu tava aqui pensando, né? Tipo, também toco tal... Eu toco bateria, tava tocando lá com umas bandas de alunos, né, de escolinha de música e tal, beleza. E o ampli do baixo tava bem do meu lado. E é essa coisa de não ter a experiência de saber como que é o som da coisa e os caras torando o volume no ampli, o ampli já tava estourando, já tava tipo rachando, sabe? Que assim, pra quem não ouve, é difícil descrever o que é um amplificador rachando, né? Tipo, mano... Mas eu não entendo nada. Se você me falar, eu vou falar, pra mim tá ótimo. Só que pra mim, cara, é praticamente visual. Eu consigo ver o ampli rachando, entendeu? Tipo, mano, não adianta mais aumentar, cara. Não adianta mais, velho. Já tá rachando. Tá você usa outros termos, né? Tá falando do áudio, né? E aproveitando esse seu gancho, estamos falando do áudio dentro do audiovisual. Mas a verdade é que muita gente fazendo banda, fazendo um monte de coisa, não entende nada. Uma vez, eu lembro de um DJ, eu fui dormir durante uma balada, montei o evento, fui dormir. Certo, dormi na balada. Melhor lugar. De repente eu acordei e ele falando assim, cadê o grave? Tinha potência, são os amplificadores, né? Pra quem entende lá, são os amplificadores. E tinha um amplificador só para o grave. E o DJ entuchou, aumentou o volume, os vícios de linguagem, né? Entuchou o volume e derrubou a potência. A potência tem um sistema de segurança. E rodando a balada, eu falei, gente, como é que vocês não me chamaram? Me chamaram por quê? Lixo, vocês não estão ouvindo? Não. Falei, não acredito. Fui lá e falei, olha, eu te avisei, não, eu tinha colocado uma fita, o cara tirou a fita. Lógico. Baixa, subi. Na hora que eu baixei, o salão, bum, bum, bum. Falei, isso. Você é DJ? Burro. Tem certeza? Né? Você é burro mesmo, dá zero pra ele. Adoro hater. Você mesmo, seu DJ burro. Esteja, o recado tá dado. Tá dado. Onde quer que você esteja, ele é seu hater. Tem muito Zé Ruela por aí que acha que sabe que tá fazendo som e não tá fazendo som, coisa nenhuma. Foi na todo lata. Mundo. Fui na lata agora. Foi todo mundo. No caso, todo mundo. Cara, eu acho que assim... as pessoas, elas estão ali na tentativa e erro, né? Então, exatamente, a gente tem que ser generoso nesse aspecto, né? Tem mesmo. Cada pessoa tá num processo. Ela tá passando de aprendizagem. uma fase difícil. É que o seu 10 anos de fase de aprendizagem, deixa... É verdade. Você é um menino até os 45, né? Depois você vira um adolescente. Sabe que tem uma questão que eu tava refletindo agora? Você me fez algumas provocações, eu fiquei pensando, né? Olha. Conectando isso que você tá falando sobre um monte de pessoa que não tá capacitada fazendo som, né? E conectando com a primeira pergunta que você me fez, né? Sobre por que existe uma desvalorização do som, né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte... A gente está na sociedade do espetáculo, uma sociedade baseada em mídia, uma sociedade fortemente pautada em estímulos imagéticos. Né? Então, para cada lugar que eu olho, tem uma tela, hoje em dia. Pensando nisso, né, nesse tipo de sociedade de aparência, nesse tipo de sociedade onde a imagem vale muito, tudo que é invisível... acaba sendo relegado a segundo plano.
Vamos dar um exemplo aqui com a saúde mental, né? Se eu quebro um braço, eu vou, na hora, procurar um médico, eu vou num PS para poder cuidar disso, para resolver. visível. Sim. Agora, se eu quebro alguma coisa dentro da minha mente, se eu tenho uma depressão, alguma coisa, de repente isso não é tão importante. Isso é frescura, isso é considerado algo menos importante do que qualquer problema que eu tenha no Fisicamente. aspecto visual, físico, imediatamente aparente do meu corpo. Isso aplicando em som é parecido. O som ele é um mistério, o som é invisível. Exato. Então a gente só percebe o som quando ele não está lá, assim como um grande amor. Ai, galera. A equipe até aplaudiu. Então, assim, tudo que não é visto imediatamente, ele acaba sendo colocado em segundo plano, e isso é um grande erro. É um grande Traz isso erro. do descaso que o Alberto falou até. Isso, é muito disso. Acho que porque você não vê as pessoas meio que... Só que não é incomoda. importante. Só incomoda quando não tá lá. Mas o som, ele não tem que ser, numa produção audiovisual, ele não tem que ser invisível. O invisível que eu digo não é desaparecer, não é não ter. Ele não tem, o perfeito dele não é justamente quando a gente não percebe que ele tá lá. Cara, tem ruído, né? Tipo, exatamente. O trabalho do som é um trabalho que joga na defesa. Vamos colocar essa comparação. Boa. Vamos lá. Nós trabalhamos... Futebol ou futebol americano? Futebol americano é com ele. Pode ser também. O som ele joga na defesa. O que isso quer dizer? Quero ver. O goleiro, quando ele tá fazendo todas as defesas, muito bom tá fazendo o seu trabalho. Certo? É o Agora, mínimo, né? bom frango. É o mínimo. Quando o goleiro toma um gol, aí que ele é notado, aí que ele é um péssimo goleiro, o que vocês estão fazendo, o que esse cara tá fazendo no futebol. Então, com o som e com outros departamentos, por exemplo, som e produção, eu acho que são os departamentos que mais sofrem isso. Sim. Quando a produção Tá de boa, né, Bernardo? Não trabalha, quase não trabalha. tá aí de boa. Quando o som e a produção estão resolvendo todos os problemas, ninguém se importa necessariamente com esse trabalho. É um Ninguém nem trabalho nota. invisível. Fora que é um trabalho que acontece nas entrelinhas. Então, o trabalho do sonidista é justamente parecer invisível para que tudo aconteça, todo o fluxo de trabalho role, sem que ninguém precise necessariamente se preocupar com o som. As pessoas contratam um sonidista, um técnico de som, para não se preocupar com o som. E até falar, o termo sonidista é o termo usado. Não O é termo te- sonidista, ou é ele é técnico de usado... som? Ele é usado na Fica América Latina. Tá, Então, nos países da América Latina, o termo sonidista ele é usado para designar trabalhadores e trabalhadoras do som em todas as áreas. Então, desde uma pessoa que trabalha com sonorização em teatro até uma pessoa que trabalha com captação de som em cinema, vai ser designada como sonidista. Olha que interessante. Legal. O técnico de som PC Azevedo, lá do Rio de Janeiro, ele começou a usar esse termo, eu adorei, e aí eu trouxe para ajudar a popularizar, porque eu acho lindo Eu esse achei termo. maneiro, achei muito chique, né? É. Sabe o que é legal também de sonidista? Ele não tem gênero. Sim. Então é uma sonidista ou um sonidista. Tanto faz. Tem puxando agora para as leis de trabalho, existe a profissão sonidista ou é técnico de som, isso, aquilo, outro? Existe. Regulamentação, falando agora. Certo. Você vê que a gente pula lá, volta cá, pula lá, volta cá. Ah, isso é muito bom, cara. Então, existe o técnico de som voltado para espetáculos, né? E isso abrange vários tipos de área, né? E o técnico de som direto, ele é um trabalho que fica ali um pouco num limbo, né? Porque existe uma questão dentro do audiovisual que é justamente essa questão da formação, que é algo que a gente abordou, né? Não existe uma formação específica de técnico de som direto. Tá. Né? Então existem cursos esporádicos, oficinas e tal, mas uma formação detalhada, uma formação 100% regulamentada, ela ainda fica Ela é uma num campo meio nebuloso. Ela é uma variação de uma igual tantas outras profissões que a gente vê por aí, então? Técnico de som. de som e espetáculos. Eu tenho um adendo ainda. Você acha, na sua opinião, se tem espaço no mercado, um desejo, uma demanda, melhor dizendo, para que haja cursos mais direcionados para cientistas? Exatamente. Existe essa demanda para formação de técnicos de som voltado para audiovisual. E essa é uma demanda que eu tô com muita humildade aqui tentando sanar. Muito né? bom. Porque eu tive esse problema de ter sido jogado no mercado sem nenhuma regulamentação
e sem nenhuma formação. Então, eu não sabia fazer um orçamento, eu não sabia quanto cobrar, eu não sabia o valor dos equipamentos. O suporte não veio lá atrás, né? Não houve esse suporte. Pensa que eu fiz uma faculdade que não falava de som direto. Então, as pessoas elas entram no mercado desregulado, onde as leis trabalhistas e a fiscalização elas são muito frouxas, né? Onde as entidades sindicais elas têm pouco poder diante das entidades patronais, pouco poder de negociação. E essas pessoas acabam se submetendo a situações dentro do audiovisual que a gente pode dizer que são degradantes. Então, até um profissional entender o quanto ele deve cobrar, como fazer um orçamento, qual que é o valor dos equipamentos, já passaram anos, às vezes. Questão de preço, valor, né? O valor do seu trabalho, nossa, entra muita coisa que você falou, né? Vai tendo um gap. Se já é difícil para outros profissionais da área do audiovisual conseguir, tipo, precificar, imagina para alguém que não... Uma área que basicamente ninguém Não tem enxerga. como balizar, né? Aí tem outra questão que é muito complicada, por exemplo, se você quer trabalhar numa série, você arrumou um emprego de assistente numa série dentro do audiovisual, você vai ter que abrir uma microempresa. Você precisa abrir uma microempresa, você precisa pagar contador, você precisa pagar altos encargos para ser apenas um assistente. E olha a grande questão, como é que eu estou abrindo uma microempresa Pra ser assim. se eu não sou um empresário, eu sou apenas um trabalhador? Prestador de serviço. Então, essa é uma questão muito complicada, porque a empresa, necessariamente, se eu contrato uma empresa para fazer o meu filme, como é que eu vou ter compromisso com hora extra, com direitos trabalhistas? Entendeu? Quem tem que ver isso é o empresário. Só que olha a grande questão, eu sou um trabalhador, eu não sou um empresário, eu sou um empresário de mim mesmo. A gente tem falado, né, da pejotização do CLT, CEO né, o de CLT, que é PJ, né, enfim, essas misturas todas. Você falou que você está com esse desafio de trazer essa regulamentação para o mercado, né? E você é uma pessoa que não somente gostou de áudio, mas está no mercado. Sim. Vamos falar dos seus caminhos ali, Netflix, enfim. Porque o cara ouviu muita coisa. Como é que você entrou nesse mundo? Cara, primeiro, o nosso mercado ele é baseado em indicação. Não rola currículo, não adianta ficar entregando Não adianta. Para muitos casos, talvez sim funcione, né? Você ter ali um LinkedIn, você ter um portfólio, isso é muito essencial. Agora, a nossa indicação, a nossa área, ela funciona muito na base da indicação. E você vê isso como uma coisa ruim, só para fazer um adendo? É ruim só por ser por indicação ou você acha isso uma coisa boa? Cara, eu acredito que nada é 100% ruim ou 100% Sim, bom. tem seus Eu prós acho e contras, que né? tudo tem seus prós e contras. Legal. Então, assim, a vantagem desse aspecto da nossa área é que uma pessoa com um pouco portfólio, mas uma boa rede de contatos, ela consegue ter algum acesso. Uma pessoa com puta portfólio, mas que não tem uma habilidade social muito grande, ela vai sair um pouco prejudicada nesse aspecto. Então, isso nesse aspecto eu acho muito Então, ruim. tipo, você tá com contato com uma pessoa, você vê que aquela pessoa tem um potencial, já conhece a Cezinha que tá ali, você consegue indicar essa pessoa. E é assim que funciona na nossa área. Legal. É na base da indicação. Então, Legal. eu fui muito ajudado, e aqui fica o meu agradecimento a Raquel Pellegrini, que ela foi a coordenadora do meu curso de rádio e TV, que ela é uma lutadora do cinema na Baixada Santista. Ela Caramba. conseguiu Beijão, conquistar. Raquel. Valeu. Beijo, Raquel. Gratidão por tudo. Ela foi a primeira pessoa que me deu grandes oportunidades. Da hora. E a minha primeira oportunidade no audiovisual foi fazer o documentário Laje dos Sonhos, Laje de Santos. Cara, esse documentário foi um documentário sobre mergulho. É um ponto de mergulho que ele é um dos melhores do Brasil, depois de Fernando de Noronha. E ele é uma formação rochosa que fica a 60 quilômetros da costa. E eu tive o desafio de fazer o som direto desse filme sobre mergulho. E foi uma loucura, cara. Porque Caramba. pensa, uma das minhas primeiras diárias de gravação, a gente teve que pegar um barco e ir a 60 quilômetros da costa nessa formação rochosa, sendo que eu nunca tinha feito uma viagem de barco, assim, muito longa na minha vida, né? Pega o saquinho. Então vamos lá, eu não sabia o que esperar. Eu montei os meus equipamentos, tava lá tudo certo. E pelo que você não tá no continente, não dá pra... Pega um Benjamin, não tem. Cara, você tem que Esqueça estar tudo. preparado pra tudo, entendeu? Quem tem um, não tem nenhum. Primeiro lição do audiovisual. Isso aí. Essa é a nossa frase no audiovisual. Cara, o que eu fiz? Montei meus equipamentos, de repente o tempo começou a virar, aquele barco começou a balançar. Ai, meu Deus. Gente, eu comecei a sentir um enjoo, cara. Vem só aquele... Começou a bateu vir de ruim. dentro. E a gente foi orientado ao seguinte, ó, pessoal, se vocês se sentirem enjoados, vocês quiserem vomitar, vomitem no mar
pelo amor de Deus. Sim. Só que, gente, eu tava ali numa situação que eu nunca tinha vivenciado, eu tava meio apavorado. O meu primeiro reflexo foi ir vomitar na privada do barquinho. Só que o barquinho tava pulando que nem louco. Então, o que aconteceu? Eu, naquela ânsia de querer resolver o meu problema... Deus, calma aí, Deus, por favor. Deus. Gente... Deus, sou eu de novo. Oi, Deus. Hello, my friend. Foi ridículo. Eu entrei naquele banheirinho minúsculo, me agarrei na privada, só que na hora que eu fui vomitar, o barco deu uma pulada. O que aconteceu? Eu quase caí, gente. Então, eu fiquei agarrado na privada, com metade, eu sou um cara grande, metade do meu corpo pra dentro do barco, a metade pra fora, a cabeça enfiada na privada, tentando vomitar, lutando pela minha vida. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Acho que foi uma experiência extracorpórea. Chegou em mim aqui, ó. Sobrenatural. Fico imaginando, né? Gente, foi uma experiência sobrenatural, cara. Aí, Tá vivo pra contar, isso que importa. tudo passou, o tempo melhorou, eu saí todo vomitado daquele barco e rodar o som. Imagina trabalhar do lado desse cara o dia inteiro, mano. Não dá. Mergulha. Todo lascado, gente. Aí fui fazer o som daquele jeito, bem inspirado. E assim, gravar num barco, E a vergonha? ele tem várias dificuldades. Primeiro, você tá com uma equipe de filmagem dentro de um barco, fica muito apertado. E os lugares que você tem que se enfiar pra fazer o som são meio complicados. Você tem que fugir da sombra, tem que fugir da câmera, você não pode aparecer no quadro. Então eu fiquei meio que pendurado numa das cenas, eu fiquei pendurado numa parte do barco ali meio escorregadia. Então, Viagem maravilhosa. O cara sambandinho. Já tava vomitado, agora tava cagado. Pronto. eu tava ali vomitado, enjoado, tentando me equilibrar do jeito que eu podia. E olha só, eu tava trabalhando com hand recorder. Vamos lá, a diferença. Existe o hand recorder e o field recorder. O hand recorder, ele é um gravador de mão. Ele é feito para você gravar como se fosse uma entrevistinha, segurando ele na mão, colocar ele no seu bolso. O hand recorder, dentro de uma operação audiovisual, né, você adaptar ele para usar no audiovisual, é um pouco complicado, porque você tem que operar ele ou pendurado no seu pescoço, ou dentro do seu bolso em um colete. Só que aí você não consegue ver direito o que você está fazendo. Então você tem que operar um pouco na intuição. Você tem que ver, eu acho que aqui é o botão de pause, eu acho que aqui grava, e aqui é onde vai o botão para regular o volume. Então pensa na dificuldade. Eu tava lá vomitado, né? Me equilibrando do jeito que eu podia. Quando Satanás não vê, ele manda o secretário, né? Aí você tem que operar o bagulho passando mal. Foi um bom menino quando era criança, né? Eu sofri. E tentando operar o gravador. Nossa. E tentando operar o gravador do jeito que eu podia. Só que olha só, o som saiu o mais puro creme. Por quê? Porque o que importa nessa vida é vontade. Se você quer fazer o som, mano, você vai tirar o som com um celular, mas você vai conseguir. Isso é ser um sonidista. É você conseguir tirar o som. Com as ferramentas que você tiver, você tirou o melhor som. Caramba. E aí, esse foi meu primeiro desafio. Me jogaram realmente num batismo de fogo, né? Ou batismo de água, né? Ou batismo de vômito também. Pode ser. Foi difícil, cara. Eu ainda tô imaginando o cheiro trabalhando do lado dele. Mas batendo um solzinho. Da galera ainda, né? Batendo um solzinho que já começa a ferver. O cara segurando a câmera, tipo... abraçando câmera, assim, ó, licença, tá? Esse você acha que foi o seu você falou batismo, né? Ali realmente foi o momento mais tenso ali que você passou de enrascado, ou já teve alguma coisa pior? Nossa, tem alguma coisa que ganhou disso, cara. Não, nossa, tem um pior que esse. Tem que perguntar, né? Cara, teve vários momentos complicados, né? E digo assim, às vezes nem tecnicamente, às vezes psicologicamente. Isso eu imagino que deva ter. Eu fiz um documentário sobre um padre abusador no interior de São Paulo, que aconteceu, acho que deve fazer 2 anos. Então, psicologicamente, você entrevistar pessoas que foram vítimas de um abuso tão grave, é pesado, e você ficar imerso nesse tipo de trabalho, é muito complicado. E nesse trabalho teve uma questão técnica interessante também. A gente foi pegar esse padre no flagra, a gente foi entrevistar ele, fomos abordar ele. Então a gente estava com 2 jornalistas. Nossa. Eu tive que esconder microfones nos jornalistas. Aí eu escolhi um microfone com uma transmissão bem potente, né? O Sennheiser SK250.
é um transmissor que ele tem uma potência de 250 miliwatts, tanto que essa potência é até proibida para equipamentos domésticos, assim, você não pode utilizar. Mas eu utilizei. Relatos de um contraventor. Gente, a gente colocou um transmissor bastante potente, escondido nos jornalistas, e eles foram abordar esse padre. E, assim, foi uma situação bastante tensa, né? No aspecto psicológico, né? E teve outras situações, por exemplo, eu fiz um trabalho que foi uma publicidade para uma construtora. Eu recebi uma ligação desse parceiro do audiovisual, e ele me falou assim, olha, o trabalho vai ser super simples e tal, a gente vai gravar essas pessoas tal, vão ser 3 pessoas, só que elas vão estar penduradas num guindaste, tá? De boa. É tranquilo, você consegue fazer tudo, amigo, você é tão bom profissional. Não, você manda bem, suave. Isso. Assim, vão estar penduradas. Eu dei risada. Eu achei que era uma piada. Assim, vai estar pendurada no guindaste, tá? Mas fala aí qual que é a real. Não, é isso mesmo. Elas vão estar penduradas num guindaste a mais ou menos uns 20 metros de altura, 30 metros de altura. Eu não lembro a altura, mas era muito alto. Então ia ter uma pessoa tocando piano, amarrada num guindaste, com uma moça cantando do lado. Isso, cara. Qual foi a agência de publicidade que escreveu um negócio desse, hein? Ganhou dinheiro. Esses publicitários... Alguém ganhou dinheiro. Vou te falar, alguém levou essa Odeio grana. todos. Você é publicitário? Eu sei. Uma pessoa já tem conhecimento de causa. E É uma triste. pessoa dando um texto sentada numa poltrona. Então eram 3 pessoas penduradas num guindaste a uns 25 metros de altura. Super comum de fazer uma terça-feira à tarde. Qualquer pessoa faz um set assim, um roteiro desse. É bem tranquilo. Aí pra essa missão, o que eu fiz, cara? Eu tive que usar uma antena externa. A gente consegue utilizar sistema sem fio, a gente consegue ligar antenas ativas, antenas amplificadas. A antena, ela serve para receber o sinal de um transmissor sem fio. Então eu posso colocar um microfone em você, mandar esse sinal sem fio, e para melhorar a recepção desse sinal, eu posso utilizar uma antena direcional. Então eu coloquei essa antena lá no alto, né? Coloquei ela bem no alto, direcionei ela para os meus transmissores, coloquei microfones sem fio, né? Tanto na pessoa que estava cantando, quanto quem estava dando texto, e na pessoa que estava tocando piano. Ainda coloquei um microfone dinâmico lá no piano para garantir. E aí recebi o sinal lá embaixo, e graças a nós deu tudo certo, né? Mas o importante é esse, cara, para cada situação a gente consegue ter soluções. Você se diverte, né? É. Se diverte. Depois da risadinha, né? Tá tudo bem. Depois do perrengue. Você gosta dessas situações desafiadoras, assim, de captar áudio nos lugares mais insanos? Que a gente tá Cara, zoando assim, você vai aqui, ter que falando, captar todo um mundo fala do diálogo áudio, fala do embaixo áudio. Mas é gostoso no finzinho, você fala assim, eu resolvi, né? Lógico. Eu acho que esse é o grande tesão de quem trabalha na defesa, né? De quem trabalha no som, na produção. É tipo assim, ó, essa operação só deu certo porque eu resolvi. Né? Isso é uma maravilha, cara. Eu adoro ter esse sentimento. Teve várias situações, por exemplo, cara, fui gravar... eu tive uma gravação, que essa foi uma das mais importantes que eu fiz no começo da minha carreira, que foi com o Hugh Jackman, que Nossa! interpretou o Wolverine. É o homem. O homem, aí eu fiquei super nervoso, só que tinha uma questão. Eu ia tocar com a minha banda um dia antes, era um compromisso que eu não podia adiar. Putz. E esse show era na Baixada Santista. Nossa, que semaninha foi uma semaninha tranquila. Essa foi difícil. Então, cara, eu toquei heavy metal a noite toda, saí de Santos, era 4 da manhã, pra subir pra São Paulo, pra estar no set 6 da manhã. Uau! Uma noite de rock and roll. Uma noite de muito aço. Oi? Nossa, sim. O Twin. Nossa, você Não, eu vou ter que perguntar Tá depois o bom, que é áudio, Twin, mas ele- termina a história. E eu subi pra fazer essa filmagem com o Hugh Jackman. E assim, graças a nós não tive nenhum problema, consegui chegar. E foi muito legal, porque é prazeroso você tá gravando com um ator que você cresceu assistindo, né? Que é isso que eu ia perguntar, né? Aquele menininho lá de Santos, de repente... Caramba, olha onde eu tô. Imagina, cara, eu gravar com o Wolverine. E assim, o que foi muito surpreendente, eu nunca tinha gravado com um ator tão famoso, e ele foi muito gentil comigo. Assim, ele é conhecido por ser um cavalheiro. Ele é o queriducho, todo mundo fala que Queriducho. Ele me cumprimentou, né? Aí ele sentou lá pra gravar, né? Tudo certo e tal. Daqui a pouco ele começou a tossir, aí ele fala assim no microfone:
Aí, cara do áudio, desculpa, tô te matando, né? Olha só. Você vê como ele é um divo, olha, que educado. Assim, ó, imagina, Hugh, tamo junto, Que melhores isso, amigo? amigos. Paga uma breja, Ah, Pá. tá tudo bem, amigo. Depois Cara, daqui, happy hour. Nessa acontecem coisas surpreendentes, né? Tipo, eu tive a oportunidade de gravar também o elenco de La Casa de Papel. Da hora. Eles estavam hablando Vamos espanhol? começar a derramar um pouquinho desse currículo, né? Porque o cara do áudio também fica invisível. Mas esse cara do áudio que tá aqui na nossa frente, né? Ele pode estar invisível na frente das câmeras, mas atrás das câmeras o cara fez muita coisa. Às vezes Cara, faz até milagre, vocês não Sim, a sabem. gente tá batendo um papo aqui, conversando, vocês não veem ele na frente das câmeras. Aliás, vocês não ouvem ele, não sabem onde ele tá ali, tudo, depois as redes dele aqui, tudo. Mas, ó, o Hugh Jackman já apareceu, La Casa de Papel. E tem mais uns 300 aqui, ó. Nossa pauta tá, ó, tá longa. Não tá termina, longa. o currículo do cara é Vamos lá, imparável. derrama. Agora mostra pra que você veio. Dá carteirada pra gente, é isso que a gente quer. Foi o seguinte, cara, eu tive a oportunidade de fazer algumas junkets. Junket é quando um ator vem divulgar um filme em algum país, e aí eles armam um set de filmagem, onde ele vai dar entrevistas o dia todo para vários veículos de comunicação, não só brasileiros, mas como da América Latina. Sim. Então pensa, o ator ele chega num set para ficar gravando o dia todo entrevistas com os repórteres, e eles têm, por exemplo, 5 minutos cada um para fazer entrevista com esses Aquelas caras. cabines de imprensa que é... Eu fiz algumas Rapidinho, né? junkets. Vocês algumas? Eu fiz algumas junkets, cara, e uma delas que foi muito legal, né? Depois de ter gravado com o Hugh Jackman, uma muito bacana foi gravar com o elenco de La Casa de Papel, que é uma série que eu amei, eu tava capturado, assim, por essa série. Pô, foi muito bacana ter assistido, eu tava fã da série e tive essa oportunidade, né? E aí eu gravei com Darko Peric, que foi o Helsinki, a Esther Acebo, que foi a Estocolmo, Os nomes eu vou confundir tudo. e a Alba Flores, que é a Nairobi. Muito forte, hora. tá? E pensa, né? Quando a gente vai gravar com um ator, uma atriz famoso, existe uma aura de proteção em torno dele que é construída pelos produtores, pela Parece que é produção. intocável, uma coisa meio... Exatamente, assim, eles querem evitar que o ator tenha qualquer problema inconveniente. Então, muita coisa do que se cria em torno dessas pessoas não vem necessariamente delas. Vem de quem está trabalhando nessa Os estrutura. agentes ali. Exatamente, vem dessas pessoas. Então, assim, a gente fica com um pouco de receio, né? Você fala, ó, cara, eu vou falar o mínimo possível e tal. Só que nessa situação foi diferente. Eu cheguei lá pra gravar eles e tava muito tranquilo. Eles estavam trocando ideia com a gente, porque, olha só, no Brasil, a série fez um sucesso muito maior Do que... do que no país natal deles, né? Eles são da Espanha, se eu não me engano. E no Brasil a série estourou e eles foram recebidas aqui como grandes celebridades. Então, pra eles estavam tão felizes quanto a gente Ah, que da hora. de estar naquela situação. Da hora. E qual foi a minha alegria de chegar lá pra colocar o microfone deles e eles estarem completamente abertos a trocar uma ideia. Eu comecei a desenrolar um papo com o Darko Peric, que interpretou o Helsinki, né? E eu trocando ideia com ele, perguntando, cara, você chegou aqui no Brasil, né? Você fez alguma coisa, conheceu algum lugar? Ele vira pra mim e fala, cara, ontem eu gosto muito da cultura hip hop e eu fui no show do Rincon Sapiência no Sesc Santo André. Nossa, mano, que rolê, tipo... O cara é nosso, hein? Da hora. Vem comigo. Cara, foi muito engraçado. A gente ficou trocando muita ideia. Ele tava amando a experiência. E ter esse acesso a esse tipo de artista é uma experiência maravilhosa, né? Esse tipo de trabalho, inclusive por conta dessa aura que se cria em torno dos atores e também por conta da agilidade que a gente precisa ter numa junket, muitas vezes a gente não utiliza microfones de lapela. O microfone de lapela é aquele microfone que vai escondido no figurino do talento. A gente chama de talento pra ator, atriz, Atriz, tudo talento. Talento. Tá bom. Então, Geralmente não é o lapela, então, nessas juntas. cara, normalmente nas junkets a gente utiliza só o microfone shotgun. Tá. Porque como cada repórter tem só 5 minutos de entrevista, Vai perder muito tempo pra colocar. você vai perder algum tempo lapelando e tem aquela coisa, né? No audiovisual, tempo é a essência e a gente não quer perder um segundo
dentro da operação. Então, se puder agilizar, melhor. A gente agiliza. Só pra explicar, lapelando, ele não tá apelando pra nada, tá? Calma aí, É galera. vício, a gente coloca o lapela na pessoa. Microfonando. Foi mais gostoso falar lapelando, né? Lapela. Essa Lapelando. piadinha também é muito boa, cara. Já tá lapeladinho. Já tá lapeladinho. Ou quando a pessoa vai no banheiro e esquece o lapela, né? E a gente esquece de desligar o áudio. Nossa, cara. Olha, eu tenho uma situação muito engraçada. Uma vez eu fui fazer uma gravação com a Ludmilla. Ela é muito sangue bom, por sinal. E aí, a gente foi gravar com ela e com uma pessoa do esporte, né? Uma moça que ela era atleta, né? Ela não era uma atriz. Né? Então ela não tinha conhecimento, não tinha... timing, né? Não tinha esse Essa timing. desenvoltura em frente às câmeras, geralmente. Exato, ela não tinha nenhuma desenvoltura frente às câmeras. E aí eu coloquei um microfone de lapela nela, né? A gente fez alguns instantes ali de gravação, até o momento que ela falou, poxa, preciso ir no banheiro. E tudo bem, né? Normalmente a gente tira o microfone pra pessoa ir no banheiro, só que naquele set corrido, na correria, não deu tempo. Ela foi no banheiro e, pra minha surpresa, ela volta toda constrangida, me dizendo que o transmissor caiu na privada. Ai, tadinha. Coitada. agora Sinto fiquei- muito, Nossa. moça. Desculpa pelo constrangimento. Eu tô triste por você. Isso acontece. Eu fiquei desesperado. Mas Meu aí, Deus, o equipamento não! imagina, é tudo muito caro no audiovisual, Sim. né? E aí eu fiquei um pouco desesperado, mas aí o que eu fiz? Peguei o microfone, pedi o auxílio do pessoal do figurino e da make. Falei, gente, vocês têm um secador? Passei um secador nele. Pensa rápido. Ligeira. Depois cheguei em casa e coloquei o transmissor em um arroz. pote de arroz. Que o arroz, ele suga 10 de 10. a umidade. Ele suga Receitas da vovó. a umidade. É infalível. 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 Ele sugou a umidade do transmissor. E o transmissor, em uma semana dentro do arroz, ficou novinho em folha. Sério? Deu certo? Nesse momento, Uma semana. nesse Cara, momento, inclusive- pessoas colocando transmissores no pote de arroz. Oi, não foi a primeira vez que eu usei essa técnica. Quando eu tava fazendo esse meu documentário, esse primeiro documentário que eu fiz sobre mergulho, eu tive mais um perrengue que foi... Eu armei o microfone num tripé, certo? Só que eu, inexperiente na época, eu não coloquei nenhum contrapeso no tripé. Ah, putz. Eu não regulei ele da forma apropriada e a gente tava gravando em um deck. Ou seja, água do lado direito, água do lado esquerdo, água por todos os lados. E a Maravilha. pessoa Você dando sabe a nadar, entrevista Cezinha? no- Eu nado muito bem. Que bom. Ainda bem. A gente fica muito feliz por você e pelos equipamentos. Que a água tá te cercando em todo lado, cara. Tá... Gente, foi muito bom, cara. Cara, Foi divertidíssimo. Caí, quase perdi equipamento. Destruiu minha vida. Meu orçamento. Foi muito bom pra aprender, né? Porque, cara, eu posicionei errado o microfone, não coloquei um contrapeso. O microfone, ele caiu lindamente, assim, ó, na água. Foi em câmera lenta, né? Em câmera lenta. 120 frames, você viu a coisa fazendo... E olha só, eu peguei um empréstimo pra comprar esses equipamentos. Tá. Eu tinha Madre. acabado de comprar o meu microfone e ele caiu na água, cara. Deus. Socorro, Deus. Realmente você não foi um bom menino quando era criança, né? Pô, cara, papo reto. O cara lá de cima castigou você. Mas foi isso também. Passei um secador, coloquei ele na água. Na água Na não, né? Na água ele já estava, na água ele já estava. Passei um secador, coloquei ele num pote de arroz e ele ficou sequinho. Quem te ensinou essa do pote de arroz? Eu vi na internet. Essa é muito famosa, de gente que deixa o celular cair na privada também, né? Só que aí o pessoal quer deixar 3 horas, é uma semana, 2, semana. 6 meses. Cezinha, você trabalha com equipamentos aí que custam 10 mil, 20 mil, 30 mil, tudo. E um pote de arroz soluciona. Tem muita gambiarra no meio? O audiovisual ele é forjado na gambiarra. Nossa, Forjado na gambiarra. forjado a cola e fica eu pensei crepe. exatamente, é festo aqui já. Forjado tem- fica crepe, Tem pô. coisas que a gente faz que vocês nem imaginam. Por exemplo, Faça-nos imaginar. a técnica de microfonação, para você esconder um microfone numa pessoa, ela é baseada em duas coisas. Primeiro, criar espaços, ou seja, eu preciso criar espaço dentro do figurino da pessoa para que o microfone não encoste em nada. A cena do dançando da chuva. O microfone daquela fala aqui, o primeiro experimento lá. Depois vocês assistem, vocês vão ver. E o segundo é, se o microfone tiver que encostar em alguma coisa,
eu tenho que reduzir atritos. Então, os dois pilares da técnica de microfonação é criar espaços e reduzir atritos, certo? Certo. Então, dentro de alguns figurinos, eu não consigo ter espaço para o microfone não encostar em nada. Então, uma gambiarra que eu utilizo muitas vezes é um clips de papel. Eu abro um clips de papel, eu grudo clips de papel em uma parte do figurino para poder, através do clips, ele vai ficar desse jeito quando eu abro ele, né? Eu consigo empurrar um pouco o tecido pra criar espaço dentro da roupa. Nossa, Little Genius ao vivo, tá ligado? Ele na casa dele falando, hoje, agora eu já sei o que eu vou fazer. É por isso que eu fui com essa camiseta. O Pink. Dominaram o mundo. É isso, cara. A gambiarra vai dominar o mundo. Então, assim, existem equipamentos específicos para você criar esse espaço. Se chamam concealers. Eles são equipamentos que criam um espaço entre o microfone de lapela e o tecido. Só que esses equipamentos muitas vezes não são acessíveis. Sim. E aí você pode usar um clips de papel como concealer. Eu ia falar disso, né? A necessidade faz criar equipamentos. Isso que a gente aprendeu. Já criou-se muitas gambiarras que se tornaram equipamentos, mas as gambiarras ainda são fortes. Nossa. Eu digo gambiarras, mas a gambiarra dá um tom meio... Eu digo soluções improvisadas de último momento. É porque se a gente for parar pra pensar, às vezes, numa pequena ferramenta que você tem que comprar pra essa solução, o valor é muito... Gente, vamos- às vezes... Fala, mano, eu compro um microfone com esse trem aqui, cara. Você tá de sacanagem? Um clipe, você compra um pacote lá, não Cara, acha que ninguém tá dentro, Às vezes a funciona. solução está vestindo você. Vamos lá, tem uma história de um técnico histórico aqui de São Paulo, que é o Bié Gomes. Um grande técnico, ele é um dinossauro do audiovisual desde 1960 fazendo som. Caramba. Ele tem uma história muito louca. Ele foi fazer uma filmagem numa praia, o vento estava muito intenso. E nesse tipo de situação a gente usa um equipamento para reduzir o ruído de vento. Ele filtra o ruído de vento, que é popularmente conhecido como cachorrão, né? Ele é... Sir. Cara, os Aliás, apelidos do A gente audiovisual, às precisa vezes... definir esse nome, né? Porque Dead Cat, Cachorrão, Priscila, Tem vários nomes. Windjammer Priscila. também. Windjammer. Tem vários nomes. Ele é um equipamento feito de tecido e ele é um tecido peludo que serve justamente para que se dissipe o vento. Então ele filtra o vento para que o vento não faça ruído Aquele... do microfone. Exatamente, quando você grava no teu celular, quando tá ventando, você escuta... Esse ruído que a gente não quer. Aquela pelúcia ameniza isso. Isso. Esse tipo de tecido ameniza esse ruído. E também tem uma estrutura de plástico que se chama Zeppelin, que também é uma estrutura que filtra esse ruído. Produção, pega lá pra nós. Pega lá, vamos lá. Então pensa só. Ei, menino, Não, O vamos. Biebe contou essa história. Ele tava gravando numa praia O blimp aí, pode pegar. Pode e falar. o vento tava tão intenso que nem o Zeppelin... Nesse momento, nossa produção derruba todo o estúdio. Pode levar aqui pra ele. Bernardo aí. Olha aí, ó. Obrigado, Bernardo. Valeu, Gente. Bernardo. Valeu. Isso aqui é um Zeppelin com uma Priscila ou cachorrão instalado em cima dele. O Zeppelin é essa parte aqui que tá de dentro. Ó. Pode Tá pode cobrindo o meu rosto aqui. Não tem aqui também, a gente Tem. O quiser Zeppelin ajuda. tá aqui dentro. Os caras fazendo festa aqui, né? Ele é uma estrutura... Segura aqui pra ele que eu acho que fica mais fácil dele soltar. O zíper tá ali. Tem um zíper Isso. Esse é o de zíper. Aí. aqui, ó. Tadã! Dá pra ver, gente? Então, esse é o Zeppelin. Ele é um estágio de filtragem de vento que você pode adicionar na sua situação sonora. E esse aqui é o cachorrão, ou Windjammer, Dead Cat, ou peludo. Você pode chamar só de peludo, que ele é mais uma camada de filtragem de vento. E na lembrando, sua pra quem não conhece nada, tem um microfone aqui dentro. Tá? O microfone vai aqui dentro, pessoal, dentro de uma suspensão. Essa peça é a suspensão. Então para pra pensar, o companheiro tava gravando com tudo isso aqui e o vento estava muito intenso. O que ele fez? Ele pegou as duas meias dele e colocou dentro do microfone pra filtrar o Gênio. vento. Com tudo isso, Gênias. Caraca. Que aí veio o nome disso aqui, né? Que é as meinhas. as meinhas. Ah, É meia? a meia. Cara, posso... Pode deixar aí, pode ficar aí. Pode deixar aqui. Fica composição do cenário. Pode deixar. Então, assim, às vezes a solução tá vestindo você e você não sabe, né, cara? Cara, e tem situações muito engraçadas, assim, cara, que a gente passa, que é... São coisas que a gente escuta dentro Do set. do set que ninguém tá ouvindo. Né? Então, uma vez eu fui gravar com uma atriz internacional, né, e coloquei o microfone nela. Tem coisas que só eu escuto.
Não vou falar quem é, Claro, Pra não, por claro, favor, vamos por favor. manter o sigilo. mas, Pô, cara, fala, né? nossa, imagina. Fala que só entre nós, entre amigos aqui, o pessoal... Só exclusivo aqui. Só exclusivo podcast. Cara, eu fui pro set escutar como é que tava o som. E, cara, ela tava descascando tudo. Tipo assim, gente, eu tô de saco cheio. Eu não aguento mais. Todo mundo querendo falar comigo. Eu não aguento mais gravar. Essa atriz saiu do camarim. Entrou no set. Pensa, o set tem um monte de gente. Tem diretor, diretora. Tem produção, maquiador, assistente, um monte de gente, um monte de equipamento. Ela entra no set e fala: eu não preciso de uma plateia. Pode ir embora metade de todo mundo que tá aqui. Já É, ficou a gente aquele já- clima. Então tá bom. Já tive umas pessoas assim, mas... Então trabalha sozinha, amor. Manda o cara do som embora. Ó, outra situação engraçada que eu fiz uma vez, eu fiz uma campanha política, né? E aí a gente tava gravando com o prefeito. E, eventualmente, esse tipo de político, ele tem a percepção de que ele é uma divindade. Uhum. E isso provoca algumas distorções nas relações, né? Então, uma Você delas vê que ele foi a seguinte. gentil, né? Distorções nas Em relações. vez de falar aquele... Isso é aquele eufemismo básico, né? É importante. manter a classe. Vamos Tem que manter. manter, tem que manter. Sou um cavaleiro, né? Por favor, por favor. É um changeman. Change, praticamente um change. Por favor, não morre não. Muito bom, changeman. Maravilhoso, cara. Ai, mano. Para pra pensar. Esse senhor vira pra mim. Eu era um técnico que tava ali no começo da minha carreira. Ai, E eu vou lá colocar o lapela nele. Aí ele vira pra mim e fala: não, lapela não, lapela me incomoda. Todo mundo vai ver que eu tô com esse microfoninho aqui, não vai ficar natural. Eu não acho legal. Aí virei pro diretor e falei: olha, o cara não tá querendo usar lapela e tal. Não, tudo bem, vamos no boom. Posicionei o boom na frente dele. Ah, mas você vai ficar com esse troço aqui na minha frente? Isso vai me tirar minha Distrair. atenção. Cara, você tá acabando com a minha atenção aqui e vai ficar esse trambolho aqui em cima. Assim não dá. Ou seja, o cara queria que eu fizesse o som por telepatia, né? é, É porque que você Você não não conseguiu desenvolveu fazer uma nova isso? tecnologia Ah. ainda. Ele tava contando que você era visionário, desenvolveu uma nova homem tecnologia à de frente do captação. seu tempo. Exato. Entendeu? Vai tirar a razão do cliente, o cliente sempre tem razão. Infelizmente, não conseguimos providenciar essa solução Não. ainda. E como é que você se Infelizmente, chuchou o boom na cara dele, vai ser assim mesmo. Pô, Achou botando a ruim. lapela, cara. E aí? Você tem duas opções. Ou não faz. Aí, nesse caso, né, existe uma hierarquia dentro do audiovisual. Eu, como técnico de som, eu tenho uma limitação dentro dessa cadeia de comando. Então eu tenho que ir para uma cadeia de comando superior, eu tenho que ir para o diretor e falar: olha, é o seguinte, se a gente não conseguir, através dessa e dessa estratégia, não vai ter som. Você consegue me ajudar com isso? E aí, através da diplomacia, que é a ferramenta base do audiovisual, você consegue qualquer coisa. Com um sorriso no rosto e muita diplomacia, você consegue tudo dentro do cinema, Infelizmente, dentro sim. do audiovisual. Infelizmente, sim. Às vezes podia sair uma porradaria Mesmo de que você leve. chegue no então- assistente de direção, né? Assistente de direção, Às vezes é complicado. daí chega e fala assim: olha, você vai fazer do jeito que eu tô mandando, senão a gente não vai fazer. E pronto. Ou então, Eu já vi falar assim com presidentes, com um monte de gente assim: aqui é o set, vai ser desse jeito. Você quer fazer ou quer ir embora? Divo, Por isso que eu eu falo, acho tem que ter uma divo. pessoa, porque daí Alguém chega o tem que diretor. ser- Tá Alguém tudo bem, a tem que ser pessoa. Não, tá pulso tudo bem, tá tudo bem. O técnico do som. Alguém tem que ser pulso firme. Já que não pode bater no cliente, Às vezes até o próprio técnico. Dá uma Muitas dor. vezes, cara, você não pode falar, ai, tá mais ou menos. Não, o som vai ficar horrível se ficar desse jeito. Precisa. Ô, Cezinha, é daí que vem as suas brincadeiras do seu Instagram? Porque vamos lá, o seu Instagram, pelo amor de Deus, é uma aula em cima de um jogo de humor muito legal. Como é que você chegou nessa fórmula, cara? Sofrendo muito? Cara, eu tô criando conteúdo pras redes faz 2 anos e meio, mais ou menos. E a minha primeira perspectiva foi trazer apenas uma abordagem pedagógica, falando sobre dicas, pequenas curiosidades, né? Só que eu sou um cara muito bem-humorado, né? Eu sou, primeiro, que bom, né? muito otimista, e isso é um escudo, isso me protege, né? Tá. Então o otimismo é algo que eu carrego pra minha vida. E o bom humor. Porque, cara, não tem como você fazer nada na sua vida se Sim. o seu
espírito, e digo como espírito, não algo metafísico, Sim. mas o conjunto de ideias e de sentimentos, sensações que você consegue projetar dentro do seu ser, né? O espírito que você tá no momento. Então tem procuro- sintonia com os outros fazendo isso, né? Exato, cara. E audiovisual é conexão, antes de qualquer coisa. Então, assim, para estabelecer uma conexão de maior qualidade, mais intensa com as pessoas, e para poder levar esse espírito de alegria, eu comecei a considerar utilizar o humor. Né? Tanto quanto ferramenta pedagógica, quanto para abordar temas pesados. Porque para a gente poder falar sobre grandes distorções que acontecem na nossa área, violações de direitos trabalhistas, desregulamentação, todo tipo de atitudes antiéticas que acontecem na nossa área, a gente precisa ter um jogo de cintura. Né? De repente, se eu falar de um jeito agressivo, se eu falar de um jeito muito enfático, incisivo, assim, muitas vezes eu perco um canal de comunicação com as pessoas. E tudo nessa vida está em você abrir uma ponte de comunicação, uma ponte de contato. E eu acho que o humor é uma ponte muito relevante e muito poderosa, né? Ainda mais Porque para nós brasileiros que somos tão afáveis, né? o latino, no geral, né? O latino, é verdade. Sentimento à flor da O pele. cantor latino. Nós somos a flor da pele, né? E eu acho que o humor, ele pega esse negócio, né? O humor, ele é uma ponte muito poderosa. Porque eu já E vi eu você comecei a fazer usar. coisas bem sérias ali, né? Você falando, inclusive, de postura de clientes que dentro de um set, às vezes você tem uns clientes que são meio Zé Ruela, né? Começa a falar ali umas besteiras, né? Ela tá traumatizada. E ele faz umas brincadeiras assim que eu gosto muito, tipo, não, a gente tem um problema, faltou alguém da equipe, eu não vou lembrar qual episódio que é de tantos que ele produz pra caramba. Aí, não, quem que é? Mas é o diretor de imagem? Não, é o técnico de... tá bom, não, então toca, beleza, tá beleza. Não, tá de boa, não Vai daí. ninguém. Ou então ali do cliente pedir alguma coisa e não, o áudio não é importante. Então você acaba trazendo problemas que são sérios, às vezes até de falta de respeito dentro de set ali. E você traz essa brincadeira criando esses personagens, né? Esses personagens são inspirados ali não vou dizer na vida, na experiência. Experiências pessoais, insetos. 100%. 100%. Cara, acho que o lance da arte é você conseguir converter as experiências de vida em um formato, em uma linguagem, em uma expressão, né? Então ali eu sou um grande conversor de tudo aquilo que eu vivo em uma peça audiovisual para entreter, para divertir. Você produz sozinho. Eu produzo tudo sozinho. Eu sempre gostei dessa vibe de exército de um homem só. Tanto pra música, né? Eu curto fazer música gravando todos os instrumentos. Eu curto fazer vídeo interpretando todos os atores. E também isso é uma grande questão na minha vida, porque eu também sou artista, né? Eu toco. E eu sempre quis construir uma carreira nisso. Só que o que veio pra mim, como carreira, como ganha-pão, foi o audiovisual de forma mais intensa, né? Isso que através disso eu pago minhas contas. Então eu consegui criar uma ponte entre uma grande paixão minha, que é a arte, né? Em todos os seus aspectos. Eu amo teatro, eu amo cinema, eu amo artes plásticas, eu amo música. Eu consegui usar isso dentro da minha carreira para poder abordar assuntos sérios, para poder conectar as pessoas. Legal. E também uma coisa que eu acho muito importante. Existe o silêncio do freelancer, né? O freelancer, ele é um tipo de profissional que ele vive sobre uma ameaça de morte constante. Sim. E isso eu tô falando muito sério, porque você não conseguir pagar as suas contas, você não conseguir pagar uma moradia, entendi. você não conseguir pagar uma alimentação, é uma ameaça de morte todo mês. Sim. Certo? O freelancer vive sobre essa ameaça e o freelancer vive sobre um silêncio muito constrangedor. Então, toda vez que acontece alguma situação degradante no set, o freelancer não tem como se expressar. Então, eu pensei que através do humor, eu conseguiria ser um canal para verbalizar de forma leve questões que meus companheiros e companheiras de trabalho vivem no set. Importante. Então, eu acho isso muito potente. Porque, Legal. primeiro, eu consigo conectar experiências, eu consigo fomentar debates através de uma peça leve. Uma peça que você assiste em 1 minuto ali, dá uma risada, mas fica com uma reflexão. E como é que é o feedback disso? Como é que as pessoas reagem a esses vídeos? As pessoas te mandam histórias. Nossa, aconteceu comigo. Nossa, tá representando Certamente alguém deve fulano. comentar, nossa, já Nossa, rolou isso já comigo trabalhei várias com essa vezes. pessoa aí, hein? O tempo Conheço inteiro. muitos. As pessoas se identificam muito com isso. Elas se legal. identificam muito com isso. E elas se veem ali representadas, vingadas, Tá. eventualmente. Porque
muitas vezes eu exponho comportamentos tóxicos de profissionais, né? Seja comportamentos machistas, né? Eu tenho ali um personagem que ele é um diretor de fotografia super machista, né? Que vê as mulheres apenas como meramente um objeto sexual, né? E utiliza de network e de indicações como um subterfúgio para poder ser um predador sexual, né? Isso acontece, né? Então, você quer trabalhar comigo? Humor, cara. Você quer trabalhar comigo? Então vem lá em casa, vamos tomar um drink. Sabe? E no final, eu apoio o trabalho das minas. E você vai ver a equipe do cara são só homens, né? Então, complicado, né? Então, assim, esse tipo de questão acaba gerando uma identificação nas pessoas. E eu recebo muitos relatos inacreditáveis, cara. Relatos inacreditáveis. Eu recebi um relato outro dia de um cara que ele foi fazer um trabalho e a produção, para economizar no almoço, ela limitou o tamanho das refeições. Então, os trabalhadores, eles tiveram uma porção de comida ínfima. Nunca vivenciei, cara. Eu nunca vi também. Então, para economizar... Que canalice, cara. E olha só, o dono do restaurante falou, poxa, por R$3 a mais, eu colocaria uma porção muito mais bem servida para vocês, a produção que não quis. Para economizar R$3 por refeição. Eu tô vendo que tem gente que precisa aprender produção executiva aí também, né? Nossa, isso é mais do que produção, né? Mas é mais do que produção executiva, é mesquinharia, é sério. Mesquinharia. Sabe o que eu falo? Assim, a gente vive dentro de um meio que é muito unido, Como que você... mas é muito cretino também. A gente é unido assim, porque de repente estamos lá no set, eu me estranho com o Cezinha aqui, a gente tem uns nossos arrancados, só que acaba, a gente tá tomando suco, tá tomando um negócio, porque a tensão do set às vezes faz isso. É o estresse do trabalho. Só que tem gente que parece que não entendeu e acaba levando, eu falo o modelo fabril, né? De eu preciso te detonar para ser melhor na vida. E não é isso dentro do audiovisual. A gente sabe que a história diz que muitas pessoas conseguiram galgar lugares assim, mas a parceria, eu ainda acredito muito nisso. É isso que eu passo para todo mundo que tá perto de mim. Me ajuda que eu te ajudo e todo mundo tá junto. Pera aí, vamos chamar um cara. É indicação, é gente muito do bem, cara. Porque senão eu não suporto entrar num ambiente tóxico. Eu já saí de produção por conta disso. É uma obra coletiva. Eu acho que antes de tudo, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Tudo. Por isso que todo set é cheio de gente, cara. Quando você vê aquela obra final, né, cara, que você assiste, você vira pra pessoa e fala, caramba, olha, não, isso é muito... Seu trampo de áudio ficou muito A gente trabalha foda, pelo dinheiro, tá pelo dinheiro, bom. mas a satisfação tá acima, né? E assim, pegando um gancho do que você falou, Wellington, um negócio importante é que existiu durante muitos anos uma cultura muito escrota dentro do audiovisual, Tem que ser realista. na qual os cabeça de equipe é o líder do departamento. Então, o líder do departamento de som, por exemplo, vai necessariamente tratar com desdém, com desprezo, os seus subordinados. Isso se projeta em todos os departamentos, e isso foi uma cultura muito forte dentro do audiovisual. Recente, né? Até recente. Isso começou a mudar com uma nova geração. Com uma nova geração que tinha uma percepção de coletivo muito mais forte. Sim. Uma geração que, como teve acesso a equipamentos muito cedo, aprendeu a fazer todas as funções muito cedo. Né? Então o cara faz a câmera, ele edita, ele faz a produção. Sim. Então ele consegue ver um pouco mais de valor no trabalho de todo mundo, porque ele se submeteu a tudo isso. Entendeu? E acaba acontecendo uma questão de contágio, porque essa cultura é contagiante. Se você foi humilhado pelo seu patrão, muitas vezes você vai querer manter essa cultura para se sentir vingado de alguma forma. Quando a gente quebra... O sonho do oprimido é ser opressor. Exato, o sonho do oprimido é ser opressor. Então quando você consegue quebrar com essa cultura, isso aqui morre em mim. Eu não vou passar isso para frente. A gente muda uma cultura dentro do audiovisual. Entendeu? É porque eu acho que o audiovisual ele repete muito uma cultura de outras áreas, como, por exemplo, a área dessa galera que é executivo de vendas, que é o tempo inteiro um tentando vender mais que o outro. E aí no começo a gente já partiu de começar a meio que imitar esses comportamentos que eu vejo. Eu, quando trabalhei em escritório, via muito, que é um tentando tomar o lugar do outro, não é assim que funciona. Ia falar isso, a gente não pode se colocar no lugar de santo, porque em determinado momento a gente até praticou isso. O bom é o que você falou, é ter a consciência do rompimento. Exatamente. Acho que isso é muito É que a gente tem esse senso de que o audiovisual tem pouco espaço. Mas não tem. A gente precisa criar mais espaço porque a gente já produz pouco. A gente poderia produzir muito mais e ter muito mais gente Pra quem tá em casa não sabe, o audiovisual movimenta mais do que o turismo. Mais do que a indústria farmacêutica. Mais do que a indústria farmacêutica. Sim. Porque as pessoas olham uma pessoa na frente, mas vocês viram que ele acabou de falar que o carinha lá do restaurante, aquele carinha do restaurante deve ter mais o quê? Mais uns 6 funcionários ali com ele. Sim. Tem muita gente movimentando. Os motoristas, as pessoas da limpeza.
Movimenta muito. Quem acha que o set é 15 pessoas, é os atores e os diretores Diretamente também. ligado à questão audiovisual. E agora? Se você pegar essas pessoas que, com os seus salários, vão lá e gastam com outras coisas, que seriam os empregos indiretos, Sim. cara, tem muito mais gente. E agora imagine isso numa avalanche de toxicidade. Todo mundo só. Então tem que ter uma hora que a gente, mesmo vence, é normal, porque o que você falou, o oprimido quer se tornar opressor. Eu trabalhei muito em fábrica, às vezes você fala assim, poxa, quando chega... Pera, mas eu tô aqui agora, eu vou repetir a mesma coisa. Se aquilo me fazia mal, vai fazer mal pro outro, né? Então eu comecei a romper isso. Eu tento levar isso para todo mundo que tá perto de mim, pelo menos, né? Eu acho que é uma coisa importante. Você leva isso no seu curso e agora vamos falar do curso. Bora. Capitão Gancho. O gancho, tá? Tudo bem que foi um gancho sutil, vocês sentiram, né? Mas Vem Sutil. porque aqui sutileza... É isso mesmo, né, produção? Tá tudo bem. Cara, olha só, eu tô trabalhando com pedagogia em som desde que eu comecei, na verdade. Porque, pra pensar, eu comecei numa cidade pequena, Santos. Eu era praticamente o único técnico da cidade. E ali eu me formei na minha faculdade e a única referência que tinham de áudio em audiovisual era eu. E mesmo eu não sabendo muita coisa, muito cedo me colocaram pra dar oficina. Então a coordenadora do meu curso me deu oportunidades. Lá tem o Instituto Queiro, que é um instituto que capacita jovens na indústria audiovisual, jovens em situação de vulnerabilidade econômica, né? Jovens da classe trabalhadora. E eu dou oficinas para eles desde o começo. Que legal, cara. Então faz mais de 10 anos que eu dou oficinas. Trabalho em base. E dentro da minha oficina, eu penso, primeiro, né, em enfatizar alguns valores. Né? Um deles é a coletividade. Né? Nada se faz sozinho no audiovisual. Outro deles é a diplomacia, porque com diplomacia é que se conquista, primeiro, grandes relações e, segundo, um grande filme. Né? Se um filme é feito de conexões humanas na tela e fora dela, você precisa trabalhar para essas conexões serem de qualidade. Né? Então, eu coloco isso na minha oficina e também eu coloco algo sobre o valor do som. O valor espiritual do som. Espiritual no sentido de conjunto de ideias, de conjunto de pensamentos que vão construir uma nova cultura. A cultura de cuidado com o som. Porque para eu mirar uma luz aqui nessa mesa, eu só preciso de um foco de luz e o som vai vir, e a luz vai vir só aqui nesse foco, certo? Sim. Agora o som ele se espalha no ambiente. O som é invisível. Ele é selvagem. Exato. Pensando nesse aspecto, como que eu poderia controlá-lo sozinho? Eu preciso da ajuda da equipe inteira. Então uma coisa que eu gosto de passar na minha oficina, fora a questão técnica, que é muito importante, é a questão de você construir uma cultura de cuidado do som, na qual, desde o ator até a pessoa que trabalha na maquinária, até o diretor, todo mundo vai estar se preocupando tanto quanto você com o som. Então os atores vão estar pensando, será que eu bati aqui no microfone? Né? Aí o diretor já vai pensar, acho que essa alocação dá problema com o som. Porque eu não consigo fazer isso sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. E dentro das oficinas, qual que é o meu foco, cara? Eu quero forjar máquinas de som. Quando eu penso numa máquina, é uma pessoa que vai resistir apesar de qualquer coisa. O que uma máquina faz? Se eu coloco uma máquina de guerra, ela vai atravessar trincheira, ela vai atravessar arame farpado, campo minado. É isso que faz uma máquina de guerra. E o sonidista tem que ser uma máquina de batalha. Né? Isso significa resistência. Você segurar um microfone por mais de 2 horas sem cansar, você precisa ser uma máquina. Para você tolerar certas coisas, engolir certos abusos, algumas coisas, e você conseguir atravessar isso para resolver com diplomacia num momento mais apropriado, você precisa ser uma máquina. É claro, isso é algo figurado, nós somos humanos, nós temos sentimentos. Mas um alinhamento mental de você se tornar uma máquina de combate sonoro, ele é muito potente. No caso, esse alinhamento mental me ajuda muito a resistir durante o set. O meu recorde de operar um boom é 3 horas com um gravador, segurando o microfone, 3 horas operando. Nossa. Academia tá em dia, né? Porra, cara. O braço. Tem que ter um braço. Então, assim, uma vez eu tava conversando com um amigo, ele falando assim, não, mas isso é um absurdo e tal. Meu irmão, você me pagou pra fazer o som, eu vou lá e vou te entregar o som, cara. Se tu me falar pra ficar 5 horas segurando isso aqui, eu vou segurar. Entendeu? Qualquer coisa de hora extra e tal, depois a gente conversa. Mas obviamente, né? o que é pra... É o compromisso. O que é pra ser feito, será feito. A gente tem que fazer esse filme, não importa o que aconteça.
Então, A gente assim, vai dar Você um tem jeito. é porque mais importante do que emprego é o seu trabalho. é o trabalho. Exatamente. E dentro da oficina, eu tento colocar isso. Primeiro, os alunos, eles precisam ter essa expertise com os equipamentos. Uhum. A coisa que eu gosto de fazer é colocar as pessoas para mexer nos equipamentos Legal. dentro de um Importantíssimo. plano. Exato. Então, ó, a gente vai fazer esse modelo de captação que é o mais básico de todos. Cada um aqui vai operar do seu jeito. O modelo de oficina que eu gosto de fazer é de turma pequena. 5 pessoas no máximo. Porque com 5 pessoas eu consigo ficar do teu lado te falando, ó, meu irmão, é assim que se faz. Opa, não, aqui tá errado. Faz aí para eu ver. Testa, experimenta o microfone, escuta. Cada um vai fazer devagarinho no seu tempo. Vai ser um ensino de qualidade. O ensino de qualidade. Assim, o modelo de aula para 30 pessoas, ele é diferente. É possível, mas ele é diferente. Quando eu tô falando de uma oficina do jeito que eu gosto de fazer, de formação de máquina sonora, ele precisa ser com muita atenção. Então eu gosto de dar essa atenção para os meus alunos. É mais do que uma oficina, é uma mentoria ali naquela hora. É uma mentoria, exatamente. Eu vou estar ali do teu lado, te mostrando passo a passo como fazer. E isso é algo que me dá muito prazer, porque eu amaria ter tido isso quando eu estava começando. Eu errei muito, cara. Eu cometi erros, assim, básicos, que se só tivesse alguém me falando, cara, pelo amor de Deus, não faz isso, já teria me salvado a vida. Então, assim, se você não quer aprender aos trancos e barrancos, errando que nem um maluco, vem pra oficina do Cezinha. Vem pra oficina do Cezinha. Venha. A gente fala muito isso, né, Alberto? Que se a gente puder ensinar os alunos a não errar o que a gente errou, já é um Puta, bom seria começo. maravilhoso. Né? E uma coisa legal é que essa oficina, ela pode ser assistida futuramente, né? Talvez daqui a um mês, estamos nos programando, né? Ó. Eu e meus parceiros da Overloud, a gente está lançando essa oficina online também. Então vai ter um curso online de Cezinha Som Direto pro Brasil e pro mundo inteiro. Eu acho que o Bernardo já vem podia comigo. descontar aquele QR Code, aquele Opa! QR Code de pra desconto, gente. né? Aqui, ó. Cezinha 12? Ei, Cezinha. Cezinha parece 12? ruim. Cara, essa cultura de cuidado com o som, ela é muito importante. Eu vou citar um exemplo do Geraldo Ribeiro. Geraldo Ribeiro também é um técnico histórico daqui da cidade de São Paulo. Ele fez muitos filmes. Um deles é o Chega de Saudade, que é um filme que ele foi gravado ali na Lapa. Surtou, né, Bernardo? Ali na Lapa tem um prédio que ele é bem histórico, onde eles foram gravar um salão de dança, né? No filme rola isso, né? O enredo do filme rola quase todo dentro desse salão de dança. Fica numa esquina, numa diagonal, entre 2 pontos de ônibus. E as Nossa, janelas ficam bem pertinho desses 2 pontos de ônibus. que lugar bom pra Se a dar gente já áudio. tem um ponto lá embaixo, Perfeito. imagina aqui. Eu acho que é o lugar ideal pra gravar um áudio limpo, assim, sem nada, sem ruído. Nada. Zero. Principalmente quando o motorista começa a acelerar pra carregar o compressor. Uau. Quando ele é... Nossa, acho bem tranquilo. Imagina, eu dei até uma estourada no som com esse tch, desculpa. Ah, ele pediu desculpa pro técnico de áudio, olha. Desculpa, gente. O jogo inverteu. Olha só, né? Que loucura. Como é estranho não estar com fone de ouvido, né? Não é? Olha só que loucura, cara. Ele se comprometeu a fazer essa missão sonora. Então pensa, essa locação é problemática, mas a gente tem que gravar aqui. É uma decisão da direção. Então quais que são as soluções que a gente pode buscar, né? O Geraldo Ribeiro também é um engenheiro, né? Ele manja muito de acústica e tudo. Então, olha só, ele propôs o seguinte: se você for filmar sem nenhuma solução acústica nesse espaço, pensa que você vai parar o set toda hora, você vai gerar mais tempo de jornada de trabalho para todo mundo, você vai ter que pagar hora extra para todo mundo Olha que legal. e eventualmente vai ter que pagar mais tempo de pós-produção. Ou seja, calcule o custo disso. Agora, se a gente meter um projeto acústico nessa sala e colocar vidros anti-ruído em todas as janelas e mantas acústicas, que é um equipamento de condicionamento acústico, a manta acústica é como se fosse um edredom e dentro dela vai um equipamento, um material de alta densidade sonora, que é a lã de rocha ou lã de vidro. Ele é como se fosse um edredomzão que você consegue posicionar ele nas paredes, no teto, no chão, ou seja, onde a câmera não estiver filmando, Dá pra tacar ele lá. você consegue tacar ele lá e consegue melhorar o som dentro do ambiente, ou seja, consegue condicionar o som dentro do ambiente. Então, através de um projeto acústico, onde ele substituiu os vidros por vidros anti-ruído e de mantas acústicas, ele conseguiu resolver o som e, pensando economicamente, saiu mais barato fazer o projeto do que se tivesse que gastar
vários dias a mais, várias horas a mais, para poder ficar filmando nos intervalos do ruído, né? Que é o que eu falo de inteligência de produção. O cara chegou lá e falou, olha, você acha que tá caro isso? Olha essa conta final. Tá bom, vamos ver. Isso você Exatamente. puxa ali no seu curso também. É isso, eu ponho Exatamente. Soluções acústicas, né? Então, assim, existem soluções para todos os bolsos. Se você não tem uma manta acústica para colocar um condicionamento acústico sensacional na sua sala, se você não pode comprar espumas acústicas e tal, coloca cobertores nas paredes, que isso já vai edredom. reduzir. O edredom ele já vai reduzir a reverberação dentro da sua sala. Isso aí já vai te ajudar. Então, tem solução para todo bolso. Só não faz som quem não quer, cara. Com o celular você consegue tirar um som. O importante é saber posicionar e saber escolher uma locação com um bom condicionamento. Nem sempre é equipamento, a maior parte das vezes é inteligência. É inteligência. Um microfone bem posicionado né? é chave. Legal. Entendeu? É claro que profissional, né? o equipamento ele muda tudo, óbvio, né? Isso Tem vai ter diferença uma de valores, né? Tem um motivo para isso, né? Óbvio. A composição, tudo, Mas a mas gente tem que saber se não virar adianta, com quem. não adianta botar uma pessoa sem habilitação para dirigir uma Ferrari. Exatamente. Entendeu? É isso. Cezinha, quem procura o seu curso? Ah, eu não sei nada. Para quem que você indica o seu curso? Então, cara, o meu curso ele é muito interessante para as pessoas que já estão cursando um curso de cinema Tá, e elas gostariam de ter um aprofundamento em som direto. tá. Né? Então, para esse tipo de público é muito interessante. Para as pessoas que já trabalham com audiovisual, já trabalham com som, mas em outra área, por exemplo, se você trabalha com produção musical e você quer conhecer um novo ofício dentro do som, que é o som direto, a oficina também é para você. Se você trabalha com som para eventos, você trabalha com sonorização e você quer se introduzir nessa área, a minha oficina é o melhor recurso, cara. Legal. Porque é muito prática, cara. Você vai colocar a mão nos equipamentos, você vai ter conhecimento de como fazer um orçamento, de como se posicionar no set, de quanto cobrar, né? Uma noção de acústica básica, uma noção de microfonação, técnicas de microfonação com lapela, com microfone shotgun, conhecimento do fluxo de trabalho dentro de uma operação audiovisual. É uma oficina bastante completa, com um acúmulo aí de mais de 10 anos de know-how na área, né? Mais de 10 anos atuando dentro de operações audiovisuais. Ela acontece aqui em São Paulo? Acontece em São Paulo. Eu tenho planos para levar ela também para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo. Já estou conversando com pessoas, né? Expandindo. Os nossos parceiros aí da Overloud, eles estão comprometidos a gente fazer a oficina no Rio de Janeiro, vai rolar. Então, assim, o meu plano é fazer cada vez mais oficinas para poder ajudar a sanar esse problema que a gente tem de um déficit na pedagogia de som direto no audiovisual, né? Com muita humildade, eu tô tentando fazer isso. Né? Legal, cara. Poxa, ele tá assumindo. Ele Já assumiu. fala onde é que eu me inscrevo. Entre em contato comigo no Instagram, Cezinha, Pois vou som mandar direto. lá, então. Aliás, o Instagram dele vai estar aqui disponível, né? Tá Botando tudo ali. aqui embaixo, As redes se também, vocês né, não gente? sabem. Tudo. Projetos futuros, o que tem vindo por aí? Cara, eu Tá vou... dedicado nas oficinas, pelo que eu tô vendo. Com certeza, eu tô dedicado nas minhas oficinas, no meu curso online, que vai ser lançado ainda esse ano, né? Se tudo der certo, em agosto tá saindo o curso online, né? Então todo mundo do Brasil inteiro vai poder fazer, inclusive em breve em outras galáxias. Olha, isso é Estamos bom, trabalhando Olha nisso. aí. isso é bom. Interestelar. Ai, sempre tem que ter uma piadinha, né? Não tem como. E também, cara, eu tô trabalhando na expansão dos meus projetos audiovisuais, né? Em breve vai ter o meu projeto aí com meus parceiros da Overloud do podcast, né? Então eu vou ter o meu Olha próprio aí. podcast, né? Através da Overloud, né? E parcerias com marcas que estão chegando aí, não posso falar muita coisa. Só que vem aí. Vem aí. Vem aí. Estão Então, algo vem aí. O projeto está crescendo. Assim, tudo para expandir uma mensagem de som, né? Eu acho que o que a gente tem de muito potente dentro do audiovisual é valorizar a conexão humana que existe dentro do audiovisual. Então, isso é um ofício baseado em contar histórias. Como produtor audiovisual, né, como artista audiovisual, eu acho que todo técnico tem que se ver como um artista. Sim. Eu carrego uma mensagem. Uma delas é: nós somos a grande memória do mundo. Sim. Porque tudo vai passar, e aí o que a gente vai ter de sólido para lembrar das coisas são as construções de narrativa, são as memórias que a gente constrói. E numa sociedade baseada em imagem, o audiovisual é o grande meio de ser a memória para o mundo. É como a gente vai contar as histórias. É como a gente vai contar as histórias. Eu amo contar uma história. E como sonidista, não tem como ser um bom contador de histórias se eu não for um bom ouvinte. Ah, com certeza. Então, assim, cara, a escuta é uma cura.
Muitas vezes, quando uma pessoa tá triste, uma pessoa tá mal, ela não quer ouvir nada de você, cara. Ela só quer ser ouvida. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente pode fazer para oferecer esse carinho, essa escuta para as pessoas, é muito nobre da nossa parte. Então, para você poder ser um ser humano, antes de tudo, você tem que aprender com outros seres humanos. E só se aprende escutando. Esse é o valor do som. Cara, eu gosto de contar uma história interessante também. A gente gosta de imaginar que o som ele surgiu através da mera ideia de gravar uma voz, gravar alguma coisa e escutar depois, né? O cara que fez o primeiro experimento de registro sonoro, e eu gosto de falar disso porque esse cara é um pouco injustiçado. Muitas pessoas lembram do Thomas Edison, que criou o fonógrafo, né? O primeiro aparelho que grava e reproduz som, né? Mas poucas pessoas se lembram do Edward Leon Scott. Foi um francês bibliotecário que no final do século XIX, mais precisamente em 1857, ele criou o fonoautógrafo. O fonoautógrafo, ele vem de um sonho. O Edward Leon Scott, ele trabalhando como bibliotecário, ele amava livros. E ele pensou uma vez, olha só, imagina que legal se eu acordasse no meio da noite, eu tivesse um sonho muito louco e eu quisesse escrever esse sonho, mas eu não tivesse uma pena. E eu pudesse ter uma máquina que escutasse a minha fala e ela registrasse isso de um jeito que eu conseguisse ler depois. Ou seja, o Edward Leon Scott ele não estava interessado necessariamente em gravar e reproduzir músicas ou coisas do tipo. Ele estava interessado em poder fazer algo como uma transcrição, um reconhecimento de fala que a gente tem hoje no nosso celular. É isso que eu ia falar. Nossa, cara, o negócio do WhatsApp lá, ó, esse cara aqui adora. Hoje tá no bolso de todo mundo. Sim. O Edward Leon Scott foi um pioneiro, 30 anos antes do Thomas Edison, e fazendo justiça a ele nesse podcast, vamos divulgar a história do cara. Ele, lendo um livro de anatomia, ele entendeu como funcionava o ouvido humano, né? E ele pensou, o ouvido humano tem uma membrana, que é o tímpano, né? E essa membrana vibra de acordo com a variação de pressão sonora e passa essa pressão para ossinhos que vão reproduzir essa pressão na cóclea, né? E ali, com as células nervosas, né, ligado num nervo auditivo, vai ser transformado em sinais elétricos que vão para o cérebro e vão ser interpretados. Ele entendeu isso e reproduziu isso numa máquina. Então essa máquina tinha um diafragma parecido com o diafragma dos microfones, que é uma membrana bem fininha, como se fosse o nosso tímpano. Ela vibrava de acordo com a variação das pressões sonoras. E, para simular os ossinhos, ele fez uma série de alavancas que eram ligadas num pelo de javali que ia gravando em um cilindro de papel envolto em fuligem as informações sonoras. Mas veja só, olha só, vamos fazer justiça para esse cara. Ele nunca conseguiu escutar nada do que ele gravou, porque o objetivo dele era criar uma máquina na qual ele pudesse ler o som. Sim. Só que isso é cientificamente impossível. Através da onda sonora você não consegue dizer qual vogal que é, certo? Então, ele deixou esses registros para a história. E aí, um pesquisador estadunidense, ele levou esses rolinhos de fuligem para um processo na qual ele conseguiu transcrever essas ondas sonoras para o digital. E aí a gente tem Au Clair de la Lune, que é uma música folclórica que foi gravada pelo Edward Leon Scott, foi gravada nesses cilindros de fuligem e é o primeiro registro histórico de som na história. Esse cara conseguiu fazer isso e só foi reproduzido recentemente. Ele fez isso no final do século XIX e a mensagem dele só foi escutada dezenas de anos depois. Isso que é cápsula do tempo, hein, bicho? Cápsula do tempo pra caralho. Mais de um século depois. Perseverança, né? É isso, cara. Então, assim, a gente tem que pensar a longo prazo, né, cara? Nossa, um pouco menos longo prazo. Mas assim, não precisa ser tão longo assim. Não precisa ser tão a longo Pode prazo. trazer agora aqui. Cezinha. Fui pra aula também é informação. Também é educação. Olha. Cezinha, super bacana ter você aqui. Um cara muito do bem. Um cara de energia super bacana. Trouxe muita informação, muita coisa gostosa. Só desejar aí muito sucesso e agradecer de verdade, cara, por ter assistido. Falar que a gente vai se inscrever no seu curso. Venha! A gente vai se inscrever na sua oficina, tá? Porque aqui, Gratidão. metade da equipe, incluindo eu, áudio. Não, vamos nada. E é isso, gente. Então, Cezinha, quer falar alguma coisinha no final?
Ah, quero, porque o técnico de som, ele fica escutando o tempo todo e quando ele tem uma oportunidade de falar, aí ele... É o momento dele, por favor. Por isso que foi. Eu amo me expressar, eu amo me comunicar e eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui, passando a minha mensagem do som. Que, gente, antes de tudo, meu objetivo é transmitir uma mensagem. A mensagem de que o som Percebemos é isso. importante, Legal. de que o coletivo é o que constrói qualquer ação humana na Terra. Tudo que a gente está vendo ao redor da gente é um produto de um trabalho coletivo e o audiovisual não é diferente, né? E outra, gente, o som é amor, cara. Escutem o próximo, sejam gentis com o próximo. 2 ouvidos, uma boca. A gente tem 2 ouvidos e uma boca por um motivo, o Wellington falou muito bem aqui. Então, assim, gente, deem essa atenção pro próximo. E às vezes é muito importante, muito mais importante você escutar mais do que falar. Às vezes a pessoa só tá esperando a chance dela de falar, ela não tá te ouvindo. Então, cara, ofereça essa cura pra pessoa, escuta ela numa integralidade, pensando só no que ela tá falando, limpa os seus pensamentos e escuta só o que ela tá dizendo. Depois você vai parar pra julgar, pra pensar quando você estiver sozinho e tal. Mas ofereça essa escuta. O som é amor, o som é importante, o som é empatia. Gratidão por tudo aí, pessoal. Sou muito agradecido dessa oportunidade. Nós que agradecemos. Ouvir para analisar e não apenas para responder. Esse foi o Nem Fui Pra Aula com o Cezinha aqui com a gente. Segue ele nas redes, estamos aí. Tchau!